Olá, irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus que estamos aqui para mais uma vez darmos continuidade a essa série de estudos na carta de Filipenses. E hoje estaremos trabalhando o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 12 ao versículo 18. Que o Senhor nos conceda a graça de compreendermos a sua palavra, que Ele fale profundamente aos nossos corações. Nós vamos estar dando sequência a essa série de estudo e a nossa oração é que o Senhor continue falando ao seu coração, impactando a sua vida através da sua palavra e que sua vida, sua família seja edificada através destas devocionais que são feitas para louvor, honra e glória do nosso Deus. Como crentes, vivemos num contexto extremamente desafiador. Nós possuímos 3 grandes inimigos que nos rodeiam a todo tempo, que é Satanás, que é a nossa própria carne e o mundo. Então a luta é constante nas nossas vidas contra esses 3 inimigos. Satanás, que tem como principal objetivo nos desviar do caminho da salvação e nos destruir totalmente. O mundo tem milhares de atrativos visando nos seduzir e nos entreter, tirar a nossa atenção e nos desviar do objetivo que Deus tem para as nossas vidas. E a carne, que é a luta contra a ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Então nós temos esses 3 inimigos que nós temos que lutar constantemente. E diante disso, muitos crentes, outrora fiéis, foram atraídos pelo encanto, pelos engodos, pelas atrações do mundo, e tendo sido atraído por estes engodos, foram e se desviaram através do pecado, cometendo o pecado que serve para a nossa destruição. E diante disso surge-nos uma pergunta: como atravessar o mar da tentação e sermos vitoriosos contra a luta do pecado? Como sermos vitoriosos nesta luta contra o pecado? O texto que iremos estudar hoje nos traz importantes orientações acerca da postura que precisamos ter diante de um contexto tão desafiador. Nós vivemos um contexto desafiador demais e precisamos, irmãos, demonstrar algumas posturas que nos leve a sermos vitoriosos diante de um contexto tão desafiador que nós temos enfrentado. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12 ao versículo 18, que nos diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo, ele nos apresenta neste texto
podemos perceber neste texto 3 alvos nos quais devemos focar a nossa vida cristã. Ele nos apresenta aqui, do versículo 12 ao versículo 13, que nós devemos focar em desenvolver a nossa salvação. E Paulo vai nos apresentar 3 alvos nos quais devemos focar a nossa vida cristã, que é desenvolver a nossa salvação, evidenciar a nossa salvação e preservar a nossa salvação. O contexto de exortação de Paulo fala da ausência do apóstolo. O versículo 12 nos diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Os irmãos já haviam demonstrado obediência na presença de Paulo. Então Paulo sabia que os irmãos eram obedientes à palavra do Senhor enquanto eles estavam ali juntos. Mas os irmãos agora estão sendo desafiados a demonstrarem obediência à palavra do Senhor, agora na ausência do apóstolo Paulo. Paulo está preso em Roma e os irmãos agora estão afastados do apóstolo e precisam demonstrar essa obediência à palavra do Senhor. E Paulo encoraja os irmãos a demonstrarem, a desenvolver a salvação. Aí ele diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação. Primeiramente, precisamos compreender o que Paulo quer dizer por salvação. Quando o apóstolo Paulo emprega a palavra salvação, ele está se referindo a todo o processo pelo qual somos libertados do pecado e conformados à imagem de Cristo. Na visão do apóstolo, esta salvação é um processo que tem um começo, um desenvolvimento e uma continuação, ou uma consumação. Para Paulo, a salvação se inicia com a regeneração e se conclui com a glorificação, tendo uma série de processos entre 2 extremos. Isso nos faz lembrar que o nosso processo natural, para quem tem filhos, sabe que quando nós temos uma criança, ela passa pelo processo de nascimento, depois vem começando a engatear. E após esse processo de engatear, ele passa para o processo, a criança passa para o processo de começar a levantar e andar. Após essa criança começar a andar, é imprescindível que essa criança não volte mais a engatear, para que ela dê sequência ao processo natural da vida, que é você nasce, você começa a desenvolver, você começa a engatear, você começa a levantar e daí você começa a andar. Então é um processo natural para esse desenvolvimento. Na vida cristã não é diferente. O apóstolo Paulo está orientando e exortando os irmãos a que eles desenvolvam esse processo natural no que diz respeito à salvação. Neste sentido, desenvolver a salvação significa já nesta vida se tornar cada vez mais parecido com Cristo, ou seja, evidenciar o caráter de Cristo na sua vida. Então, começar a desenvolver, começar a ser mais parecido com Cristo e começar a evidenciar o caráter de Cristo na vida do cristão. O texto fala do modo como os cristãos deveriam desenvolver a sua salvação, com tremor e temor. O que Paulo está nos orientando a fazer com isso? Como nós devemos desenvolver essa salvação? Com temor e tremor. Paulo está nos dizendo que nós precisamos desenvolver esse processo de salvação que é com responsabilidade. Nós precisamos fazer isso com seriedade. Nós precisamos levar a sério esse processo o qual nós estamos passando. Nós fomos impactados pela palavra do Senhor. Nós fomos transformados pela palavra do Senhor.
Porque o texto continua dizendo, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós. Temos, o termo refere-se à vontade de agradar a Deus. É Deus quem opera em nós. A palavra empregada aqui tem o sentido de energia ou força para realizar algo. O texto apresenta a operação de Deus segundo a sua boa vontade. O texto quer enfatizar que o desenvolvimento da salvação não é uma atividade solitária. O crente, pelo contrário, tem a assistência direta de Deus por meio do Espírito Santo. Então nós temos a ajuda, o auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas para desenvolvermos essa salvação em nossas vidas. Portanto, precisamos desenvolver atitudes e ações que visem o desenvolvimento da nossa salvação. A vida cristã precisa ser constante, ter um constante crescimento em direção a Cristo, à imagem de Cristo, a sermos mais parecidos com Cristo. Então, o estudo da palavra de Deus é uma forma indispensável para desenvolvermos esse processo, esse desenvolvimento rumo à nossa salvação. Esse processo de desenvolvimento da nossa salvação. Então precisamos estar em contato constante com a palavra de Deus. A oração e o momento a sós com Deus é um fator importantíssimo para manter viva a nossa espiritualidade. Precisamos, irmãos, ter alvos corretos para a nossa vida cristã. E aqui o primeiro alvo no qual devemos focar a nossa vida cristã é o desenvolvimento da nossa salvação. O segundo alvo que nós precisamos focar nas nossas vidas, irmãos, é evidenciar a salvação em nossas vidas. Em primeiro lugar, o texto aborda negativamente como o jovem, como o cristão, não deve proceder neste mundo, que é fazer tudo sem murmuração ou contenda. Por que o apóstolo Paulo nos apresenta logo essa lista de forma negativa? Porque ele está querendo chamar a nossa atenção como não deve ser o nosso comportamento. Como cristãos, como pessoas que obtiveram a salvação, estão nesse processo de desenvolvimento da salvação, agora nós precisamos evidenciar que somos salvos. E como é que nós vamos evidenciar que somos pessoas salvas, que somos pessoas alcançadas por Cristo, se nós não conseguimos deixar de reclamar, de murmurar, assim como foi aquelas pessoas na jornada no deserto? Então Deus puniu severamente aquele povo porque foi um povo ingrato. Foi um povo que, em vez de ter gratidão no seu coração, era um povo que reclamava, que murmurava, e isso desagradou grandemente ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, desenvolver e evidenciar a nossa salvação, dando bons frutos, que árvore boa dá bons frutos, árvore má dá maus frutos. E qual é os frutos de uma pessoa que desenvolve e evidencia a salvação? É um coração grato ao Senhor. E por último, nós precisamos perseverar na salvação. Perseverando, versículo 16, parte A, diz, preservando a palavra da vida. A palavra usada aqui tem o sentido de segurar algo com firmeza. Então nós precisamos nos agarrar a esta palavra. Nós precisamos preservar esta palavra nos nossos corações. Nós precisamos nos mantermos firmes diante dessa palavra da salvação. E para concluirmos, irmãos, não podemos permitir que as seduções que o inimigo nos apresenta nos façam abandonar o alvo, que é o Senhor, que o Senhor propôs para nós. É necessário perseverarmos firmes na fé. Se porventura houver falha, precisamos nos arrepender e buscar o perdão e a comunhão com o Senhor Jesus. Aprendemos hoje que precisamos ter alvos corretos para a nossa vida cristã.
O primeiro dele é desenvolver a salvação. O segundo é evidenciar a salvação. E o terceiro e último é preservar na salvação, perseverar na salvação. Portanto, diante de um mundo tão pervertido e corrupto, precisamos viver uma vida que vale a pena ser imitada. No mundo em que a maioria das pessoas vive confusa e sem direção, precisamos ser um farol onde indique o caminho certo. E a palavra do Senhor já nos diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe, em nome e para a glória de Jesus.